já desmontou ele. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui. Ai, ai. Tem hora que parece, irmão, que eu sou cego, mas só parece. Glória a Deus. Um momento só que eu vou dobrar aqui. Glória a Deus. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos então abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Deus está presente neste lugar, amém? A presença de Deus, ela se manifesta aqui, irmãos, de uma forma grandiosa, maravilhosa. Nós podemos sentir essa presença, amém? Glória a Deus. Antes de iniciar, eu quero iniciar com uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para fazer essa oração comigo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, muito obrigado, Pai, por estar comigo neste momento, para louvar a Ti, para falar de Ti. Estejas conosco, Senhor, que o Senhor possa estar falando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rapidinho, em rápidas palavras, eu quero falar com os irmãos o que está em Mateus capítulo 4. Pode sentar os irmãos. É a tentação de Jesus. A palavra ela vem falando desde o início, desde a primeira vez que a pastora pegou o microfone. Deus tem confirmado o que vem falando comigo, amém? Deus tem confirmado porque e Deus tem me dado uma frase para a gente falar sobre isso aqui, que é: não tem como nós termos uma experiência sobrenatural com Deus se não tivermos uma experiência com o diabo. É pesado dizer isso, né? Por quê? Como assim não ter uma experiência com Deus sem ter uma com Satanás? Mas a palavra de Deus, ela fala que quando a gente se lança, o inimigo sempre vem para nos tentar. Amém? A palavra ela fala isso por quê, irmão? Porque quando Jesus ele foi batizado no deserto, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. E aí, cheio do Espírito Santo, ele foi direto pregar. Foi direto dar seu maior sermão, que foi o Sermão do Monte. Se a gente ler o capítulo 3, a gente vai ver que foi isso que aconteceu. E depois o 4 já é o sermão, não é? Não é o 5. Mas isso é só para deixar, o irmão ali está prestando atenção, ó. Por que eu estou dizendo isso? O 5 é o Sermão do Monte, é verdade, mas antes do sermão ele foi tentado também. E quem somos nós para querermos apenas a vitória e não passarmos por uma experiência de provação? Eu vou ler só o versículo 1 para iniciar e diz assim, o capítulo 3 e versículo 16 diz: logo que foi batizado, Jesus, eu estou na nova versão na linguagem de hoje, tá? É um pouquinho diferente. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, Jesus viu o Espírito de Deus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que significa isso, irmão? Significa que ele foi aclamado
pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Pai. Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Este é o filho em que me dá muita alegria. Houve festa no céu. Há festa no céu quando um homem, uma mulher, uma alma se arrepende e vem ao Senhor Jesus Cristo. E quantas festas já houve no céu para que nós hoje estivéssemos aqui? Quantas festas houve no céu para que nós estivéssemos aqui adorando e louvando o nome do Senhor, e estamos aqui até este presente momento? Quantas provas, quantas tentações nós já passamos e permanecemos? Quantas vezes nós questionamos como Abacuque e aqui estamos? E Jesus não precisava passar por nada do que ele passou, mas ele veio, destituiu da tua glória e veio para servir a cada um de nós aqui e para morrer por nós. Amém? E quando a gente pega essa passagem, eu olho para várias coisas. O Espírito Santo levou Jesus. Primeiro, em várias passagens diz: Jesus foi, Jesus pretendia ir. Mas a única vez que você vê o Espírito levando Jesus é essa. Ninguém, irmão, nem Jesus queria ir ao deserto. Ninguém gosta de passar pelo deserto, porque o deserto é um lugar de dificuldade. O deserto é um lugar de provações. Mas o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós olhamos e falamos: Senhor, o que significa isso para mim? O que significa isso na minha vida? É simples. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus nos dá experiência. E a experiência com Ele, às vezes, é confrontar o diabo e vencer. Amém? Não é só confrontar o diabo, é confrontar e vencer. Porque aquele que está com Deus não é vencido por Satanás, mas o vence. Deus não livrou Jesus do deserto, mas no deserto. Deus não nos livra da prova, mas na prova. É assim que o Senhor Deus faz conosco. E aí a palavra diz, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. E essa é a primeira tentação que acontece. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, e esses 40 dias me faz lembrar de Israel, do povo de Israel. O povo de Israel era escravo no Egito e tinha promessa para ser liberto. E não precisava, para chegar a Canaã, eles não precisavam passar pelo deserto. Geograficamente é o caminho mais longo. Êxodo vai dizer isso. Êxodo 19, ali 18, vai falar a respeito disso. Só que Deus, para dar experiência ao povo de Israel, levou-os para o deserto, para passar inicialmente 40 dias no deserto, e chegar à terra prometida. E só que na hora que eles entraram no deserto, eles foram tentados também, não diretamente por Satanás, mas Deus permitiu situações para que eles fossem provados, para que a fé deles fossem provadas. E a ideia era aprovar o povo. Não era da vontade soberana de Deus permanecer o povo de Israel 40 anos e matar aquela geração. Não era isso que o nosso Senhor Deus queria naquele momento. Ele queria levar o povo, dar os mandamentos lá no Monte Sinai,
e o povo ia seguir a vontade de Deus e ia chegar na terra prometida. Isso nos mostra que às vezes Deus tem um plano para cada um de nós, e um tempo determinado. O problema é que às vezes nós, ao questionar, ao murmurar, nós não conseguimos chegar aonde Deus quer. Mas Deus sempre está do nosso lado. E o importante é que nós vamos chegar ao céu, que é o maior alvo da nossa vida. Amém? E ele estava ali por 40 dias, Jesus, e 40 noites, sem comer. E então ele teve fome. E eu quero comparar com o povo de Israel, porque a primeira prova é que eles tiveram sede. E a fome e a sede, elas são uma das coisas principais da nossa vida. Nós não conseguimos viver sem comer e sem beber água. Nós não conseguimos. Só que às vezes nos falta. E às vezes é importante que nos falte. E aí entra uma coisa importante e provavelmente, ou com certeza, foi intencional. Por quê? Porque Jesus estava em jejum no deserto e ele sabia disso. E às vezes nós pensamos, o jejum vai nos fortalecer, e isso é verdade. Jesus, ele jejuou para se fortalecer mesmo. E nós precisamos aprender com Jesus desde o início. Só que infelizmente nós temos Jesus como modelo, mas nós não o copiamos. Essa é uma verdade. Porque quando nós copiamos, nós queremos com uma expectativa que às vezes não é a verdade, nós precisamos aceitá-la. E Deus falou comigo para que nós possamos desconstruir algumas coisas e reconstruir para seguir aquilo que Deus nos deu. Estamos em poucas pessoas, mas aquelas que aqui estão, Deus está falando, amém? Essa palavra não é minha, e Deus, ele tem me ensinado muitas coisas. Eu falo que ele é o professor dos professores, o mestre dos mestres. E uma das coisas, um dos pontos que eu quero tocar aqui é: o jejum nos fortalece, sim, mas ele não nos exime das provações. Aí entra o que a pastora falou aqui, que me fez confirmar. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós fazemos, mais nós passamos por dificuldades e provações. Só que tem um problema: quando nós passamos pelas provações, sem nos esforçar, sem nos espiritualizar, sem estar com Deus, nós perecemos, nós desistimos. Só que se nós passarmos com Ele, nós vencemos, amém? Esse é o diferencial, porque existem os medianos que querem permanecer sempre na mesma posição, e não crescem, não têm um relacionamento íntimo com Deus. Às vezes isso acontece comigo, às vezes isso acontece com você, e vou dizer mais, estava acontecendo comigo até há pouco tempo atrás. E quando eu me posicionei e me esforcei, então eu vi exatamente o que eu estou dizendo. O inimigo nos visita para saber se é isso mesmo que nós queremos e para nos desanimar. E isso não é motivo para a gente dizer está dando tudo errado, não. É porque está dando certo e nós estamos sendo provados para sermos aprovados, aleluia. Quando não está dando certo, mas a gente sabe que está na posição, significa que Deus está conosco e Ele está tentando nos atrapalhar, nos fazer desistir, nos fazer desanimar, porque o inimigo quer que a gente permaneça naquele mesmo sistema. E eu tenho algo para profetizar para cada um que está aqui. Deus tem algo grande para cada um de nós. A posição que nós estamos aqui não é a sombra daquilo que há de vir, tanto na terra quanto no céu. Porque no céu nós vemos a glória de Deus, nós vamos chegar lá.
Mas aqui, Deus tem algo para cada um de nós, sim. Só que, às vezes, sabe qual que é a nossa intenção? Nós vemos, quanto mais nós nos esforçamos, mais parece que tudo está parado. Não anda, não vai, não sei. Isso acontece conosco. Mas Deus, Ele sempre está conosco. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, Jesus estava em jejum. E em jejum, o inimigo esteve com ele. Foi ao encontro dele. Quantas vezes nós, às vezes, vemos até pastores se consagrar. A gente vê o pastor, a gente fala assim, aquele ali é ponta firme. E de repente, quando ele está ali no seu auge, você descobre que ele caiu em algum pecado grave. É porque, apesar dele estar fortalecido espiritualmente, o inimigo veio e às vezes ele cedeu. Mas quando Deus nos dá as forças, é para a gente pegar aquela força que é espiritual e levar para todas as áreas da nossa vida. E Jesus, a única coisa que ele teve aqui foi fome. E às vezes nós temos fome de tanta coisa. Tem gente que tem fome de comida mesmo, tem até compulsão alimentar. Tem gente que tem fome de comprar, tem gente que tem fome de dinheiro, tem gente que tem fome de um monte de coisa. Mas Mateus capítulo 5 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça. Aleluia. E essa palavra foi pregada aqui a semana passada, se eu não me engano. E é bem-aventurado mesmo. E Jesus estava ali, naquele momento, foi o Isaac que pregou isso. Só que aquele que tem fome, ele tem o prazer de comer e ser saciado. E aí, Jesus estava ali e teve fome. Aí o 3 vai dizer: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pães. Aí tem um louvor da Maria Marçal, que vai dizer: eu não preciso transformar pedras em pães para... né? Fala isso. Por quê? Porque comigo tu estás perto de mim. Vai dizer exatamente isso. E Jesus, a primeira resposta, já vencendo Satanás, e Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que vem de Deus, ou da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra do Senhor. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui? E aqui eu quero contar um testemunho rápido, para mostrar, para vivenciar essa palavra e o porquê dela. É porque às vezes, a primeira coisa que nós precisamos nos fortificar é na palavra. A palavra nos dá força para vencer o inimigo quando ele vem. Porque não adianta nós queremos fazer com a nossa própria força, orar, jejuar, e não estar fortificado na espada do Espírito, que é a palavra, a espada da palavra. Se nós não estivermos vestindo as armaduras, o inimigo acaba nos pegando mesmo. E aqui eu quero contar algo para os irmãos, que vai mostrar na prática o que eu estou querendo dizer. Alguns irmãos que estão aqui sabem que eu estou em transição já faz um período. Já era para mim ter passado por ela, já era para mim estar diferente, mas às vezes a gente não quer aceitar aquilo que Deus nos fala, e o que era para demorar 40 dias, demora 40 anos. Isso é comigo, é com você. Essa palavra veio primeiro para mim. Ela veio para mim na quinta-feira agora. Eu estava numa situação, mas eu vou explicar ela já já. Isso vai fortificar os irmãos, eu tenho certeza. Por isso que Deus me deu ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe da limitação, da deficiência e tal, e que eu morava com a minha avó e tudo bonitinho ali, e esse é um testemunho bom. E aí o que acontece?
eu sempre falei com o Senhor que eu queria a minha independência, e alguns já viram esse testemunho em algumas reuniões aí de irmãos, alguma coisa, mas Deus me colocou para contar isso aqui para edificá-los. E aí eu queria minha independência, eu falei com Deus, e Deus me deu a casa ali do Jaime Leone para mim estar morando. Era a casa de uma amiga minha querida, e ela viajou, falou, ó, eu vou ficar 1 ano fora, e você tem essa intenção de ficar sozinho, você vai para lá. Eu falei, não, amém, eu vou. Aí você faz umas coisas para mim, desconta no aluguel, pá, tá bom, eu fui. Só que eu fui pedindo algo para o Senhor, porque quando a gente quer fazer algo, quer algo do Senhor, nós precisamos entregar a Ele de volta. Não que é uma troca, mas se Deus faz por você, o que você está fazendo por Ele? É um agradecimento, é uma gratidão, é um esforço, é uma renúncia que nos faz crescer. E a minha renúncia não é apenas material, porque às vezes nós queremos algo, pedimos algo para o Senhor, e quando Ele nos dá, nós não cumprimos o que nós dissemos a Ele. E eu estava mais ou menos nessa fase. E quando eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho algumas coisas no meu coração. Quem me acompanha há muito tempo, eu não vi a irmã aqui, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu gosto de tirar a primícia do dia para Deus. Pode ser, eu gosto da manhã, né, bem de manhãzinha, 5 horas, 6, dependendo do horário que eu vou trabalhar, ou a noitezinha depois das 10 para orar, para poder tirar aí meia hora, uma hora e meia, enfim, o tempo que eu puder para adorar, para deixar ali para o Senhor, sabe, nos dedicar a Ele, ler a Bíblia, orar, louvar o Senhor, assim. É um devocional meu, isso eu faço há bastante tempo já, à noite. Acontece que eu falei para o Senhor que eu queria a primícia, porque para mim, irmãos, cada um Deus chama de uma forma, e eu não sou aquele irmão que ora de madrugada, não acordo 3 horas da manhã para orar. Eu prefiro acordar às 5 e ficar até às 6 orando, e depois já me apronto e vou trabalhar e tiro aquele tempo ali, do que acordar às 3, voltar a dormir e acordar às 6. Isso é metabolismo meu, não estou falando que não é assim, mas isso sou eu. E aí Deus falou comigo, e eu falei, Senhor, se o Senhor me levar para lá, eu vou tirar a primícia do meu dia para o Senhor, assim como eu sempre quis. Eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha alma, vou cuidar do meu espírito, e vou me entregar para Ti, e vou seguir o caminho, e vou conseguir a independência. E amém. E o Senhor, Ele me abençoou, me levou para lá. E eu agradeci imensamente, agradeço a Deus a cada dia que eu chego na minha casa. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? A gente que tem isso e consegue. Só que, apesar disso, eu não fiz aquilo que o Senhor, que eu mesmo queria fazer. Isso já tinha acontecido uma outra vez comigo. Eu pedi algo para o Senhor, e o Senhor disse para mim assim, só que eu não pedi nada em troca, eu não entreguei nada que eu fizesse depois, não. Eu falei para o Senhor apenas, eu fiz uma oração uma vez, eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda para vencer isso aqui. Aí Deus falou, tá, eu vou te ajudar, só que tem que ser da minha forma, e vou te dar o tempo, e se você não colocar na brecha, não fizer aquilo que eu estou pedindo para que você faça, não vai funcionar, não vai fluir. E eu falei, amém, então vamos seguir a caminhada. E aí eu lutei 5 meses, aí chegou um momento, Deus falou assim, não vai dar não vai funcionar, e essa bênção sem aquilo que eu quero, né, o propósito que eu tenho, não funciona, sem essa união de propósito. Aí não funcionou. Isso acontece na vida da gente. E aí eu fui para lá, né? Aí eu pedi para o Senhor e falei para o Senhor que eu ia fazer dessa forma. Só que a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente quer fazer do nosso jeito,
não funciona. Mesmo que seja um esforço para Deus, tem que ser do jeito dele, amém? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque tem alguém aqui que quer fazer, que está se esforçando e parece que não está conseguindo, como eu. Mas deixa Deus fazer e se entregue completamente a Ele. Deixa Ele te levar para o deserto, se preciso for. Vai, porque Ele vai estar com você e você vai vencer. Essa é uma verdade que a gente não quer aceitar, sabe? José, você acha que José queria ser vendido como escravo? Ele sabia que ele queria ser governador, mas vendido ele não queria não. Se Deus falasse para ele, ó, você vai ser governador, o sol, a lua, as estrelas vão curvar diante de ti, mas para isso você vai ser escravo, você vai cair na cisterna, você vai ser preso, ele não ia, mas ele se entregou completamente à vontade de Deus. Isso para a gente é muito difícil, isso para a gente não é fácil, mas nós precisamos aceitar primeiramente a vontade de Deus, mesmo que ela não seja exatamente a nossa. Nós precisamos dizer não quando o nosso coração quer dizer sim, mas Deus está dizendo, diga não. A alma da gente às vezes grita não, e você fala assim, eu vou fazer, porque é o melhor para mim. Eu sinto muito, irmão, porque às vezes Deus me chama assim, mas não é, se Deus disse não, é não, se Deus disse sim, é sim, e se disse sim, às vezes você fala não, é sim, vai, sabe? Tem gente, a gente tem dois tipos de decisão, aquele que quer sair, Deus manda fica, e aquele que quer ficar, e Deus fala vai, sabe? É assim que funciona, que às vezes a gente quer do nosso jeito, mas Deus ele faz do jeito dele, e não adianta, irmão, vai discutir com Deus, você vai quebrar a cara. Foi assim com Israel, foi assim com muita gente. Por isso que eu falo, às vezes fala assim, por isso que eu dei essa frase inicial, para ter uma experiência com Deus. Às vezes você precisa ter uma experiência com o diabo, mas você vai vencer ele. Mas eu tenho medo. Tem um influencer que diz aí que o medo é uma fé negativa. Repreende isso, irmão, pelo amor de Deus. Então a nossa fé é em Deus, ela é positiva. Tem um irmão aqui, o pastor Samuel, ele fala, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele ama esse louvor. E às vezes, irmão, nós temos medo, eu também tenho. Sabe? Às vezes eu também tenho medo de desistir, medo de alguma coisa. Mas, irmão, se não tiver medo, a gente não cresce. A gente fica sempre na mesma e reclamando, Senhor, por que nessa mesmice? Deus fala assim, eu tenho algo novo para te dar. A hora que Ele te dá, você fala, não. Você ora e fala assim, Senhor, me ajuda. Aí quando Ele fala para você, faz isso, aí você não faz. Mas você pediu oração, cara, você falou para mim te ajudar e você não quer me ouvir. Mas faz. É uma palavra assim meio estranha. Eu, sinceramente, de mim, eu não falaria isso não. E aí, e aí eu estava nessa situação, né? Eu fui e fiz essa promessa para Deus, que eu ia tirar a primícia, que eu ia fazer um período de caminhada. Irmão, quando eu fiz a caminhada numa época atrás aí, nossa, foi uma melhor coisa que eu fiz na minha vida, meia horinha de caminhada por dia, entre 5 e 6 horas da tarde, nossa, foi uma época excelente. E eu gosto de fazer, é uma coisa boa para mim, me faz bem. Tem gente que funciona depois das 10, e funciona à noite, funciona de madrugada. Eu funciono de manhãzinha. Se falar, Caio, você precisa acordar às 5 horas da manhã, 4 horas. Beleza, eu vou dormir e vou acordar às 5 horas, 4 horas da manhã. Mas não, você precisa fazer uma coisa à noite, 7 horas da manhã, voltar às 3. Ah, irmão, aí você não me pega fácil de jeito nenhum, só se Deus me mandar mesmo. E vigília também, vigília eu gosto. É a única coisa de madrugada que eu gosto. E aí, tá bom. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou. E fui. E aí, tem 2 pontos, né? Ou a gente vai com muita sede ao pote e logo desiste. Só que Jesus, irmão, Ele nos ensina a gente fazer igual Ele quer. Aí eu fui, né? Eu não quero continuar, mas Deus manda eu continuar a história. Então, eu fui.
para lá. E aí, a primeira semana, eu comecei a caminhar, fiz o período de primícia, mas tem uma coisa, eu quis fazer tudo de uma vez. Então eu estava em transição, né, em aprendizado para me adaptar ao tempo sozinho, fazer minhas próprias coisas, uma coisa que eu não estava acostumado, e querendo já fazer tudo ao mesmo tempo. E sinceramente, irmão, a gente não consegue. E aí eu acabei desistindo porque não funcionou a princípio, né? Mas aí eu também não fiz aquilo que Deus mandou. E aí agora, nesse semestre aí, eu estava indo lá para a minha avó, todo final de semana, tal, aí Deus falou, agora você vai vir para cá, você vai vir para a sede, era isso que eu queria de você, o mínimo você não fez, e agora eu fazer, você fazer, vai lá, me trouxe para cá, que era para mim estar aqui desde abril, mais ou menos, mas o que era para ser 5 dias, fica 5 meses, né, a gente faz isso. E aí eu vim para cá, primeira coisa que eu tomei, irmão, decisão, uma coisa simples. E a partir disso eu comecei a conseguir a fazer aquilo que eu queria, que era o que estava no meu coração, porque a gente não obedece. Aí eu fui, né? E aí quinta-feira agora, eu tive um problema no meu trabalho lá, uma questão, e aí resolvi o problema, tal, cheguei na minha casa, fui tomar banho, e aí a gente que é espiritual, quando a gente está espiritual, Deus nos usa para falar com pessoas. Então nessa semana que passou agora, na terça Deus me levou a uma casa de uma professora e Deus falou comigo para mim falar sobre o casal, e eu para pouco conhecia o marido dela, né? Deus me levou a fazer algumas coisas, na quinta-feira a gente conseguiu resolver outras, tal. E aí eu recebi uma visita. A gente sente uma presença, e a gente sente duas presenças quando a gente é espiritual, de Deus e a de Satanás. A gente sente do inimigo ali, não do Satanás próprio, não é mais dele. E aí veio assim, eu senti, falei, Senhor, está repreendido. E a pastora tinha me chamado para pregar, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? De mim eu não tenho nada. Aí eu tive uma experiência, uma discussão interna ali, né, Deus, que o acusador vem o quê? Nos acusar. Porque era para ser assim, nem louvor você colocou hoje, ó. Você tá ruim mesmo, hein? O inimigo vem falando, e eu senti a presença dele, não veio só na cabeça não, sabe? Tá ruim mesmo, eu falei, ó, eu estou fazendo o meu melhor e eu estou fazendo para Deus. Então se Jesus receber, amém, que Ele seja louvado, e está repreendido em nome de Jesus, e usei uma palavra, e com o poder da palavra ele foi repreendido e acabou. Sem contar, irmão, que eu tenho umas coisas comigo, minha cabeça ela é acelerada, e vem muito distrator, muito pensamento, muita coisa, nada a ver. Isso me acompanha desde a minha infância, quem me conhece aí sabe. E aí eu preciso lutar com essas coisas, lutar comigo mesmo. E estava assim, e eu pedindo a Deus, repreendendo isso, que eu falei que quando eu fosse para lá também isso ia acabar. E aí veio um monte de coisa e eu repreendi, porque na hora, o que aconteceu? Por que eu falo que o inimigo veio? Porque eu estava com algumas coisas e eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E aí, quando eu disse que eu não aceito, ele veio para me acusar. E aí eu repreendi. Mas por quê? Porque eu estava me esforçando para fazer a vontade de Deus. Só que isso também nos traz experiência. Aí Deus falou para mim, falou assim, lembra de Jesus? Mateus capítulo 4, essa palavra que você vai pregar, com base no que você viveu. Eu falei, amém. E é por isso que Deus me colocou nisso. E aí o que acontece? Só que tem uma coisa importante sobre isso. Para cada um, Deus permite algo. E eu me senti vulnerável ali. Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável na vida. E olha que, né? Mas Deus, Ele sempre esteve ali conosco. Então, aí, só que eu estava fortificado na palavra, que eu não comecei minhas caminhadas ainda, mas toda vez eu acordo 5h30, essa semana eu comecei já firme, 5h30,
para louvar, para orar, para ler a Bíblia. Eu gosto de ler uns 3, 4 capítulos da Bíblia e tal. E aí, eu estava então fortificado na palavra. E é um hábito, irmão. É todo dia. A gente começa e tem que permanecer. E é sempre. Porque às vezes a gente começa e para. E é desse jeito que a nossa vida funciona. E aí o que acontece? Quando a gente está fortificado na palavra, a gente vence. Porque aí o versículo 4 vai dizer: e Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem de Deus. E aí, o inimigo, ele não desiste de primeira, né? Tem um louvor que fala isso. Quem dirá, não desistiu com Jesus, quem dirá comigo? Esqueci o louvor que fala isso. Eu acho muito engraçado isso aí. Aí o 5 vai dizer: em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Esse lugar mais alto é o quê? Às vezes, Deus nos permite chegar no lugar mais alto. E quando nós chegamos lá, o que nós fazemos? Porque aí a gente pode ter a soberba, ter a fama, porque isso acontece. E às vezes a gente sabe que não é Deus que nos leva, mas Ele nos permite chegar. E dependendo do que nós fizermos, ou nós nos mantemos lá ou não. Aí o 6 vai dizer: então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os anjos, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. É o Salmo 91 isso aqui. E é verdade, o problema é que é verdade. Só que Deus, o inimigo está usando ali uma verdade para transformar numa mentira. Aí o 7 vai dizer: e Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponham o Senhor seu Deus à prova. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E é desse jeito, que às vezes Deus nos coloca numa situação, né, nos permite chegar, e às vezes a gente coloca Deus à prova, dizendo assim: Senhor, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas a gente diz: Senhor, o que eu posso fazer a partir disso aqui? Às vezes, eu já aprendi, irmão, uma coisa que é comigo isso aí. Não ter expectativa nas pessoas. A expectativa que a gente tem é Deus. Eu confio em Deus. Tem um filósofo que diz, né? Eu acredito em Deus. Os outros mostram-me os dados, né? Tem alguém que diz isso aí. E é verdade. Mostra os resultados. E é assim que funciona mesmo. E aí vai dizer, então, Jesus, ele falou: olha, não coloque o seu Deus à prova. Fala: Senhor, porque às vezes a gente é chateado. Lembrei o que Deus queria falar. A gente fica chateado com uma situação, mas em vez de ficar com raiva da pessoa, eu posso dizer assim: uma vez eu disse isso e é verdade, porque quando Deus quer que a gente fale sobre um tema, Deus nos prova nele, né? E aí, eu sempre tenho comigo, irmão, porque o que a gente costuma fazer? O outro é o problema. Não, eu não faço isso por causa do outro. Isso não acontece comigo por causa do outro. E na verdade não é o outro, não. Eu tenho uma coisa comigo, não é vitimismo, mas é algo que está dentro de mim. O problema sou eu. Eu tenho isso dentro de mim. Uma pessoa foi lá e me injustiçou. Tá bom, o problema sou eu. O que eu vou fazer com isso? Se o problema sou eu vou resolver o problema. Eu não vou ficar magoado com essa pessoa. Eu vou mostrar para ela, em última instância, que eu não sou exatamente isso. E lasque-se ela, irmão. Não tem nada a ver com a vida dela, não. Se ela fez isso ou não fez, sabe? A gente tem que pensar desse jeito. Fortalecer a nossa casca, sabe? Porque às vezes Deus tem algo para nós, mas a gente não segue, não cresce por causa do outro. Às vezes a gente precisa matar o outro dentro da gente.
Sabe? A gente precisa às vezes matar o outro mesmo. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele sempre tem algo para nós, mas a gente precisa, né, acreditar nele somente. Como assim? Eu tive um sonho, porque para mim mudar algumas coisas, às vezes o sonho mostra a pessoa morrendo mesmo, sabe? Como se, para viver o luto, que a gente depende emocionalmente de alguém, e a gente não cresce por causa dessa pessoa, não porque essa pessoa não quer que a gente cresça, mas porque a gente vive em função dela e a gente não quer fazer aquilo que Deus manda. Às vezes é desligar um pouco, sabe? E aí eu tenho muita ligação com a minha avó, todo mundo sabe disso. Minha avó está lá para Rio Preto lá, e eu estou morando sozinho. Só que mesmo assim eu tinha uma certa dependência. Começar, por exemplo, explicando no meu trabalho. Meu trabalho tem a professora que estava lá, eu sou o assessor dela, professora Noemi lá. E aí tinha uns livros, tinha umas coisas e a gente tinha que mudar de sala e não podia levar tudo. E às vezes a gente quer crescer, mas a gente quer levar tudo. E às vezes, como a porta é estreita, nem tudo dá para passar, entendeu? E passa de um em um. Então às vezes eu tenho que ir à frente e os outros vão me acompanhar. Mas eu tenho que tomar a iniciativa. E aí o que acontece? Eu tinha que levar uns materiais e deixar outro. E eu estava com dó, porque, isso aqui era da professora tal. Aí eu tive um sonho uma vez e ela morreu no meu sonho. Depois que ela morreu, irmão, no dia seguinte eu acordei com a vontade de jogar os livros fora, que vocês não têm noção. Por quê? Foi um desapego. Primeiro eu decidi, eu falei, eu preciso fazer, Senhor, me ajuda. Aí Deus me deu o sonho que ela morreu, mas ela morreu, irmão, não morreu, está muito bem viva, mais viva do que eu. E eu vejo ela, amo ela, tudo beleza. Mas dentro de mim, aquele apego, aquela dependência morreu. Isso aconteceu com a minha avó também, sabe? Eu estava lá, e aí ela estava indo para Rio Preto e tal, pá. E aí ela morreu dentro de mim, o sonho que eu tive lá, e ela morreu e tal. Passa pelo luto, pá. Por quê? Porque às vezes para a gente crescer, a gente precisa se desligar de certas coisas. Isso faz parte do processo. E Deus, Ele às vezes tem isso com alguém, sabe? Sabe aquela pessoa que quer abraçar o mundo? Quando Deus diz a porta é estreita, a gente tem que não nos colocar à frente, não nos amar e deixar os outros, não. Mas a gente tem que se amar primeiro, para depois a gente transbordar para o próximo. E é assim que funciona. E aí Jesus, ele foi tentado e falou, lance-se daqui abaixo que vai dar tudo certo, Deus vai te proteger. Ele fala, não rapaz, não coloque o Senhor à prova, que a palavra estava ali. E ele venceu pela segunda vez. Quantas vezes você já venceu Satanás e agora você acha que não vai vencer? Irmão, você vai vencer quantas vezes for necessário. Não tenha medo de seguir adiante. Se Deus tem o novo para você, e tem, vá à frente, siga a vontade de Deus, independente daquilo que está na frente. O como, Deus se vira, rapaz. Se Deus falou que você vai chegar lá, você vai, independente do como. Você só faz a sua parte, Deus faz a dele. Mas eu tenho medo, irmão, eu também tenho, mas vamos seguir, vamos fazer, vamos desapegar da casa, desapegar do carro, desapegar, não sei o que tem que desapegar, mas tem. O crescimento e o desapego são íntimos, viu? Só não pode desapegar de Deus você não desapega não. Se tiver que desapegar do irmão, da irmã, Deus falou assim, Jesus, se você não estiver disposto a deixar seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família, não é digno de mim. E às vezes a gente tem que ter a nossa família é a nossa casa. O parente, irmão, deixa o parente. Às vezes a gente tem que desagradar para a gente conseguir chegar lá. Eu tenho aprendido sobre isso, irmão, e tem me fortalecido, tenho crescido bastante. E aí o versículo 8, então quer dizer, até ali Jesus foi tentado 2 vezes, e ainda ele estava com fome, irmão. O problema da fome dele lá dos 40 dias não foi resolvido, não. Aí ele venceu com a pedra e o pão, falou, não vou transformar a pedra em pão, porque nem só de pão vive o homem. Aí, então vamos, se lança daqui abaixo que Deus vai te defender. Ele falou, não vou fazer prova de Deus não.
E depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Ele levou ele mais ainda. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E o 9. E disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. E o 10. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Essa é a mensagem. Servir somente a Ele. Às vezes a gente serve tanta gente e deixa Deus em que posição, irmão? Às vezes a gente coloca. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim, falou: você está colocando fulano na frente de Deus. E eu mesmo disse isso uma vez. E às vezes acontece. Deus é o primeiro plano, gente. Não pode colocar ninguém não, nem eu mesmo. Nem eu mesmo sou o primeiro lugar. É Deus. E se a gente faz isso, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acabou. Não tem outra coisa. E às vezes a gente não aceita, sabe? A gente não entende. A gente quer buscar nossas coisas primeiro. E aí, o que acontece? Aquele venceu pela terceira vez. E no versículo 2, quando fala que ele teve fome, Deus me fez lembrar de uma coisa. E agora Deus me fez lembrar para terminar. Jó fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. O inimigo não vai acessar, não vai te tentar, não vai te provar naquilo que você é forte, é na sua fraqueza. Só que diz o fraco: eu sou forte. Agora, se vem a fraqueza e você se entrega a ela, você vai ser fraco mesmo. Tem uma frase que eu ouvi ontem, que é muito interessante. As suas palavras têm tanto poder que se você dizer que não tem, não tem mesmo. Mefibosete, ele era um cara muito importante ali. Ele era um aleijado. Só que ele se diminuía, ele não tinha uma autoestima normal. Ele tinha uma baixa estima muito grande, uma autoestima muito baixa, quer dizer. E ele falou primeiro: eu sou um cachorro morto, o que você está fazendo aqui? Eu não sou digno. Aí depois ele falou assim: eu não fui porque o Ziba lá me enganou e tal. Se diminuiu de novo. Não precisava disso. A gente é pequeno? A gente é só o pó da terra, a gente é vaso de barro. Mas se a gente fizer e se colocar na posição de Deus, Deus honra. Eu estou pregando aqui para você ser honrado, ser grande, ser rico? Não. Estou falando que se você estiver na posição de Deus, Deus faz pela gente. E a gente sempre vai crescer. Então, o diabo foi embora, o versículo 11. E vieram anjos e cuidaram de Jesus. E assim, a vida da gente é desse jeito. Quando nós nos sentimos fracos, e Jesus ali estava no limite, porque ele estava. Se ele tivesse calmo ali, ele não ia dizer que essa autoridade que ele estava. Mas Deus coloca às vezes a gente no limite, para a gente repreender. Quem seria Ana se não fosse Penina? Não teria Samuel. E às vezes você está reclamando do patrão, do serviço, da família, da mulher, do marido, não sei, está reclamando alguma coisa. Lembra que clamar é a Deus, reclamar é para o diabo. É quando você clama a Deus e você não acha que não vai funcionar, você fica reclamando para os outros aí, você está falando para o diabo: Jesus não está resolvendo meu problema não, então eu vou reclamar. Cuidado com isso. Clama a Deus, entrega na mão dele e vai. É desse jeito que Deus faz. Então, para terminar, irmão, eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Primeira coisa que eu quero que os irmãos que gostam de anotar, pelo menos na cabeça: se eu quero ter uma grande experiência com Deus, felizmente ou não, eu vou ter uma experiência com Satanás, porque todos nós passamos por isso. Acontece que se eu tiver uma experiência com Deus de verdade, se eu tiver íntimo com Deus, se eu estiver orando, se eu estiver jejuando, se eu estiver me esforçando, a minha experiência com Satanás, ela vai ser para vencer e para me fortalecer, e não para me derrubar. Isso é um fato. Às vezes a gente desanima, a gente entristece. Quando Deus nos fortalece, aí vem alguma coisa
porque a pastora mesmo falou, quando Deus nos aviva na igreja, é porque Deus vai permitir alguma coisa acontecer na terra, e a gente tem que estar vívido, forte, para vencer. Então, que essa palavra não seja para atemorizar, é porque é a realidade. Eu tenho uma coisa dentro de mim que é o seguinte: isso aqui, a matéria, esse livro, esse púlpito, esse chão, essa igreja, isso aqui é a matéria. Ela não é a realidade. A realidade, na verdade, ela é espiritual. E quando nós temos acesso a isso, nós vemos a verdadeira realidade. Ela é muito mais difícil, muito mais dolorosa. Acontece que se a gente tiver acesso a ela, a gente vencer aquilo que precisa ser vencido, a gente fazer aquilo que tem que ser feito, então Deus vai fazer na nossa vida também. Não precisa ser muito, irmão, não precisa ser Superman, não é isso não. Eu não sou ninguém, cara. Eu sou só o pó da terra, como cada um dos irmãos, a pastora, todo mundo. Mas nós sempre estamos na brecha, na vontade de Deus, e quando a gente nos coloca, Deus nos exalta, Deus nos ensina, Deus nos coloca na frente e nos usa para servir os outros. E que cada um de nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou. Cada um de nós. Você fala: Senhor, mas eu não sei. Sabe, é que você não quer fazer, então se coloca na posição e faz. Não enterra o talento. É isso. Que às vezes você fala assim: eu quero só me esconder, eu quero só adorar o Senhor. Tá bom, isso já tá bom. Não tá. Tanta gente precisando da sua dor para aprender com ela e não viver ela. E você lá. Aconteceu comigo. Eu estava passando aí por uma fase muito difícil aí na família ainda está, é que eu estou meuzinho um pouco. Estou passando por uma situação, falei com a pastora recentemente. E aí, só que o meu pessoal está de boa. E aí Deus falou assim: Caio, você vai lá e fala sobre a situação? Você acha que eu queria, irmão, falar sobre isso? Só que Deus falou assim: ó, vai e faz assim, conta a sua dor. Mostra que isso realmente acontece. Eu fui lá. Depois eu recebi um feedback, falando assim: olha, é verdade isso aí? Então isso acontece mesmo? Então eu preciso vigiar, porque senão isso vai acontecer. Para lidar com adolescentes. Porque às vezes a nossa dor, ela acontece para que o outro não tenha essa mesma dor ou saiba superar ela como eu superei, como você superou. E você quer ficar escondido por quê, irmão? Por quê? Por que se esconder se Deus quer mostrar algo em você? Mas está doendo, está desconfortável. Vai assim mesmo, Ele vai te ajudar, você vai vencer. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele não diz: e vocês também vencerão, porque se Ele venceu, é claro que você vai vencer. Ele já venceu por você. Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Ele foi tentado diretamente por Satanás por você. E você não precisa passar por isso, você não precisa temer. É para a gente ter força e seguir adiante, sabe? É isso que Deus tem para cada um de nós. E vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ser obedientes a Deus, obedientes à nossa pastora, aos nossos líderes. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, para a gente vencer e crescer, porque senão nós não conseguimos. Amém? Então fique com essa palavra, uma palavra para acalentar os irmãos, e eu quero que cada um receba a bênção do céu, receba a vitória do céu. E era para mim orar no final, eu orei no começo, vamos orar agora de novo. Não para encerrar, mas para terminar essa palavra. Vamos nos levantar, irmão, vamos fazer uma oração de guerra agora. Depois eu já passo a pastora. Vamos orar então, irmãos, nos levantar. Deus querido e amado, eu quero me colocar na posição nesse momento, Senhor, porque eu não sou nada e nem ninguém, para pregar sobre uma situação, Senhor, difícil, em que o Senhor viveu e que o Senhor não quis ir. Por 2 vezes o Senhor foi levado sem a tua própria vontade. A primeira foi essa, e a segunda o Senhor chegou a dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice na crucificação, mas seja feita a tua vontade.
Tanta gente aqui, Senhor, às vezes está pedindo para que o cálice seja passado. Mas, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Que seja feita a tua vontade na vida da tua igreja. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor comigo vai, eu irei e não temerei. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Deus, eu sei, meu Pai, que o inimigo está furioso e tem lutado comigo desde aquela quinta-feira, quando o Senhor me deu a palavra, em várias situações. Mas, assim como tem lutado comigo, ele tem batido de frente com muitos daqueles que aqui estão, e às vezes querendo desanimar, às vezes querendo desistir. Mas dê força, Senhor, ao cansado. Dê força, Senhor, àquele que quer desistir. Não permita que a doença derrube. Não permita que a enfermidade acabe com essas pessoas, Senhor. Não permita de modo nenhum que eles cheguem e desistam, mas que isso seja força para eles ajudarem mais pessoas que estão passando por situações não apenas psicológicas, mas de enfermidade, porque o Senhor tem pessoas aqui, pessoas que estão enfermas, que o Senhor vai dar o dom da cura, pessoas que estão em depressão, que vão curar pessoas nessa situação. Não só aqueles que aqui estão, mas essa palavra é para a igreja do Senhor. Pessoas que estão doentes, que Deus quer curar, para também curar outras pessoas, mas às vezes estão relutando contra isso. Mas, Senhor, que os talentos não sejam enterrados, que eles possam fazer a tua vontade, que eles possam se posicionar. Às vezes é um passo que precisa ser dado e a pessoa acha que é muito. Às vezes a pessoa fala: Senhor, tudo eu não consigo, mas que possas dar um passo de cada vez só, e assim elas vão vencer. Então, Senhor, eu oro, e com a autoridade que o Senhor me dá, eu abençoo a tua igreja, Senhor, para que eles recebam essa bênção, essa unção, e que cada um amanhã possa iniciar a semana, e que eu tenho certeza que muitos aqui a semana que vem, quando chegar aqui no domingo, não será o mesmo, por causa de ter dado um único passo, por causa de ter tomado uma única decisão. Uma única coisa que eles fizeram vai fazer com que essas pessoas cheguem aonde o Senhor quer chegar, e elas vão estar caminhando, e o teu nome será glorificado. Senhor, obrigado por essa palavra. Esteja com cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.